Análise de funções, parte 3. Vamos falar de funções racionais, cúspides e retas tangentes verticais. Vamos ver gráficos de funções racionais. Como exemplo, então, vamos esboçar o gráfico da função racional 2x² menos 8 sobre x² menos 16. Vamos identificar a localização dos cortes com os eixos, os extremos relativos, os pontos de inflexão e as assíntotas. Primeiro, as simetrias. Simetrias da curva em relação ao eixo y. Se eu substituir o x por menos x, eu observo que y de menos x é identicamente igual à função y de x. Isto é claro porque na função y tem apenas potências pares envolvidas nessa função racional. Então, trocando x por menos x, nada acontece. Então, a função é par. Eu tenho uma função par, eu tenho uma simetria em relação ao eixo do y. O eixo do y é como se fosse um espelho para o gráfico da função. Cortes com os eixos. Cortes no eixo x. Faço y igual a zero, então tento resolver a equação. Aqui é fácil de resolver. 2x2 menos 8 deve ser zero, o numerador da fração é zero, então x2 igual a 4, x igual a mais ou menos 2, essas são as raízes. Cortes no eixo y, faço x igual a zero e calculo o correspondente valor de y, aí é 1 meio. Assíntotas verticais, onde o denominador se anula e onde o numerador não se anula. Então o denominador se anula se x2 menos 16 for zero, ou seja, em x igual a mais ou menos 4. O numerador, nestes casos, se o x é mais ou menos 4, o numerador é 24, é diferente de zero, então realmente eu tenho assíntotas verticais em x igual a mais ou menos 4. O sinal da função, o sinal de y, para determinar onde a função é positiva ou negativa, se eu sei onde é que estão as raízes e as assíntotas verticais, então eu coloco as assíntotas são os pontos mais ou menos 4 e as raízes mais ou menos 2. Então eu coloco esses pontos aí na reta real e esses pontos são os únicos pontos onde a função pode trocar de sinal. Então nas regiões entre esses pontos a função não pode trocar de sinal, já que todas as assíntotas verticais e as raízes estão marcadas aí. Então eu escolho pontos testes, por exemplo, entre menos infinito e menos 4. Eu posso escolher um ponto menos 5, menos 6, qualquer valor. Obter o sinal da expressão aí. E esse será o sinal de y em todo o intervalo. Da mesma forma para os outros intervalos. Eu vou escolher pontos representativos, os representantes de cada intervalo, ou seja, os valores teste. Então, eu vou escolher menos 5 no primeiro intervalo, menos 3 vai ser um número entre menos 4 e menos 2, depois eu escolho 0 para ficar entre menos 2 e 2, eu escolho 3 para ficar entre 2 e 4, e finalmente 5 para ser um número maior que 4. Calculando aí a função no ponto menos 5, eu tenho o valor 42 nonos, o que me diz que esse é um valor positivo, então ali a função deve ser positiva. Calculando no menos 3, eu tenho a função igual a menos 10 sétimos, um valor negativo. Então ali a função deve ser negativa entre menos 4 e 2. F de 0 é 1 meio, já vimos calculado seu corte no eixo y positivo. Então entre menos 2 e 2 a função é positiva. Entre 2 e 4 a função volta a ser negativa. E para x maior que 4, escolher o ponto 5, a função é positiva. Vamos ao comportamento no infinito, então limites no mais infinito e no menos infinito. Então, se o gráfico vai ter assíntotas horizontais. Então, calculando o limite, quando x tende a mais infinito, função racional, o que importa são as potências de maior grau. Então, no numerador eu tenho 2x2, no denominador eu tenho x ao quadrado, então eu posso simplificar x ao quadrado, fica 2. Então, 2 é uma assíntota horizontal, a função tende a 2 quando x tende a mais infinito. No menos infinito a mesma coisa acontece. Então eu só tenho uma assíntota horizontal, que é a reta horizontal y igual a 2. Agora vamos ao cálculo das derivadas primeira e segunda da função y. A derivada primeira
usando a regra do quociente. Então, o denominador é a função denominador ao quadrado, x² menos 16 ao quadrado. Então, o numerador fica x² menos 16 vezes a derivada do numerador, que é a derivada de 2x2 menos 8, 4x, menos o numerador, que é 2x2 menos 8, vezes a derivada do denominador, então, que é 2x. Então, simplificando, temos aí a derivada de y menos 48x sobre x² menos 16. Vamos derivar esta expressão pela regra do quociente para encontrar a segunda derivada. Aí está a expressão da segunda derivada, simplesmente usando a regra do quociente, e simplificando, eu tenho a segunda derivada é 48 vezes 3x2 mais 16 sobre x2 menos 16 ao cubo. Então agora vamos analisar o sinal dessas derivadas, que vamos dizer sobre o crescimento, decrescimento, pontos de máximo, mínimo relativos, concavidade, pontos de inflexão. Primeiro, o sinal da derivada primeira. Eu noto que a expressão é uma fração cujo denominador é sempre positivo, é um quadrado. Então o sinal é basicamente o sinal do numerador, só que tem que ser revertido, porque eu tenho um menos na frente da fração. O sinal do numerador é o sinal de x, então essa expressão tem o sinal de menos x, né? O sinal da derivada é exatamente o sinal de menos x. Então se x é negativo, menos x é positivo, então y' é positivo. Se x é positivo, então menos x é negativo e y' é negativo. Então a função ela cresce à esquerda do zero e decresce à direita. Logo, eu tenho um ponto de máximo relativo em x igual a zero. Análise do sinal da segunda derivada. A expressão a segunda derivada é uma fração cujo numerador é sempre positivo, né, uma constante positiva, 48 vezes uma expressão que é sempre positiva, 3x² mais 16, né, sempre uma expressão sempre positiva. Então, o sinal da fração depende do sinal do denominador, que esse sim pode trocar de sinal, já que eu tenho x2 menos 16 ao cubo, né? Então, o sinal de y duas linhas é exatamente o sinal de y2 menos 16. E essa é uma parábola, né? Y² menos 16 é uma parábola voltada para cima. O coeficiente de x2 é positivo, as raízes são menos 4 e 4. Então, o sinal é negativo entre as raízes e positivo à direita e à esquerda. Então, a concavidade, né, é positiva para cima, à esquerda do menos 4, para baixo entre menos 4 e 4, e concavidade para cima para x maior que 4. Há uma troca de concavidade nos pontos menos 4 e 4, mas eles não são pontos de inflexão, porque eles não são pontos do domínio da função, né? São justamente x igual a mais ou menos 4, são os pontos que anulam o denominador, não anulam o numerador, e são dessa maneira são assíntotas, correspondem às assíntotas verticais. Então, a função não está definida sobre as assíntotas, então esses não são pontos de inflexão. Bem, vamos recapitular o que nós já conseguimos de informação sobre essa função. Temos as simetrias, simetria em relação ao eixo do y, vimos que a função é uma função par. Temos as assíntotas verticais em x igual a mais ou menos 4. Temos os cortes com os eixos, cortes no eixo do x são as raízes, menos 2 e 2, e o corte no eixo y é um ponto no meio. Comportamento do infinito, a função tende a 2 quando x tende a mais ou menos infinito. Aí estão os sinais da função y, da sua derivada. Então, temos o ponto de máximo relativo em x igual a zero, e a análise da concavidade dada pela segunda derivada. Então, vamos fazer a análise dos sinais à direita e à esquerda de x igual a mais ou menos 4 para ver o comportamento onde a função vai. Nós temos que x igual a menos 4 e em x igual a 4 nós temos assíntotas verticais, então a função deve tender a infinito, à esquerda ou à direita de menos 4, mesma coisa para x igual a 4. Então, como eu sei que a função tende a infinito no menos 4, olhando os sinais, né, da função, olhando os sinais de y, na vizinhança de menos 4, eu posso ver então que
À esquerda o sinal é positivo, à direita o sinal é negativo, então para x tendendo a menos 4 pela esquerda, a função deve tender a mais infinito, enquanto que pela direita a função deve tender a menos infinito. Para x igual a 4 a análise é semelhante, só que os sinais estão ao contrário, né? Menos à esquerda, mais à direita, então de 4. Então a função deve tender a menos infinito, a x tendendo a 4 pela esquerda, e mais infinito, a x tendendo a 4 pela direita. Então, perto das assíntotas, o gráfico da função deve ser mais ou menos isso. Né? Isso é o que está nos dizendo o comportamento perto dos pontos mais ou menos 4. A função vai para infinito, à direita ou à esquerda, dependendo do ponto. Vamos fazer a análise do sinal de y' à direita e à esquerda de x igual a zero, onde eu tenho o máximo relativo, então a função cresce antes, decresce depois, o máximo relativo. F de zero é justamente o corte no eixo y na altura 1/2, então perto de x igual a zero, a função deve se comportar mais ou menos assim. Né? Então o gráfico da função localmente, né, perto do x igual a zero, deve ser mais ou menos assim, e assim, até marquei os pontos mais ou menos 2, onde eu tenho cortes no eixo x, né, onde estão as raízes dessa função racional. Então agora, juntando todas essas informações, ainda posso ver a análise do comportamento no infinito junto com a concavidade. Né, eu sei que eu tenho uma assíntota horizontal em y igual a 2, então a função deve tender a 2 no infinito, tanto no menos quanto no mais infinito. Então, como a concavidade deve ser para cima, o gráfico deve ser mais ou menos assim, quando x é muito grande, quando x tende a mais infinito, ou quando x é muito pequeno, quando x tende a menos infinito. Então, agora, juntando todas essas informações numa figura só, temos aí o esboço bem melhorado para o gráfico da função racional. Estão marcados aí os cortes no eixo do x, em mais ou menos 2, corte no eixo do y no meio, assíntotas verticais mais ou menos 4, x igual a mais ou menos 4, assíntota horizontal uma apenas, na reta x e a reta y igual a 2. Tem o máximo relativo em x igual a 0 e não temos pontos de inflexão. Vamos a mais um exemplo, uma função racional, x² menos 1 sobre x ao cubo. Vamos esboçar o gráfico dessa curva, identificar a localização dos cortes com os eixos, extremos relativos, pontos de inflexão e assíntotas. Então, primeiramente as simetrias, vamos substituir o x por menos x e ver o que acontece com a função. Então, y de menos x, eu posso simplificar e isso fica menos x² menos 1 sobre x ao cubo, que é exatamente a função y com sinal de menos na frente. Então, y de menos x é menos y de x, ou seja, a função é uma função ímpar, e eu tenho a simetria em relação à origem. Cortes com os eixos, as raízes dessa função. Então, cortes com o eixo x, x² menos 1 sobre x3 igual a 0. Então, x² menos 1 é igual a 0. Você tem que resolver essa equação e eu tenho duas raízes, obviamente, mais ou menos 1. Cortes com o eixo y, basta fazer x igual a 0, né, na fórmula da equação, mas isso é impossível, né? Então não existe corte com o eixo y, já que 0 está excluído do domínio da função. Esse é o único ponto que está fora do domínio natural da função. Assíntotas verticais, então quando o denominador se anula e o numerador não se anula. O denominador se anula, obviamente, em x igual a 0, e o numerador não se anula em x igual a 0. O numerador em 0 é igual a menos 1, então eu tenho em x igual a 0 uma assíntota vertical. O comportamento no infinito, então limite para x tendendo a mais ou menos infinito da nossa função x² menos 1 sobre x ao cubo. Eu desprezo ali a constante, fico só com as potências de maior grau, fica x² sobre x, que cancela,
fica o limite de 1 sobre x, aí tanto faz se o x tende a mais infinito ou a menos infinito, 1 sobre x tende a zero, então o que me diz que eu tenho aí uma assíntota horizontal na reta y igual a zero, que é também conhecido como eixo do x, né? Então o eixo do x é uma assíntota, aliás a única assíntota horizontal para esta função. Agora o sinal da função y, o sinal de y, eu vou ter da seguinte maneira, né? Vou pegar os cortes com o eixo x mais as assíntotas verticais e vou marcar esses pontos no eixo x. Então nesses pontos é onde a função pode trocar de sinal. Nenhum outro ponto a função vai trocar de sinal. Então o que garante que entre esses pontos o sinal da função é sempre o mesmo. Então eu posso pegar valores teste, né? Eu vou pegar aqui em cada intervalo daqueles ali, eu vou pegar um número teste, por exemplo, no intervalo dos números menores que menos 1, eu peguei o ponto menos 2, calculei o valor da função, deu menos 3 oitavos, negativo. Então toda função é negativa naquele intervalo. Da mesma forma, pegando menos 1 meio ali, dá 6 positivo. Depois eu pego o 1 meio, que dá menos 6, porque a função é ímpar, né, negativo. E depois positivo. Então, aí está o sinal da função y. Vamos agora à análise das derivadas. A derivada primeira da expressão usando a regra do quociente. Aí está a regra do quociente aplicada para a nossa função. Simplificando, temos a derivada 3 menos x quadrado sobre x na quarta. Já vou fatorar o numerador, que vai ser importante depois para a análise do sinal da primeira derivada. Então, a expressão 3 menos x quadrado do tipo a menos b, a mais b, onde a é raiz de 3 e b é x, então fica raiz de 3 menos x vezes raiz de 3 mais x sobre x na quarta. A segunda derivada, então, é só derivar a expressão 3 menos x quadrado sobre x na quarta, usando a regra do quociente. Então está aí a aplicação da regra do quociente. Simplificando, né, temos aí a segunda derivada dada como 2 vezes x2 menos 6 sobre x na quinta. Já vou fatorar o numerador, né, vai ser importante depois para a análise dos sinais. Então, x quadrado menos 6 é escrito como x menos raiz de 6 mais x vezes x mais raiz de 6. Então, agora vamos analisar o sinal da primeira derivada. O sinal da expressão 3 menos x quadrado sobre x na quarta é igual ao sinal de 3 menos x na quarta, 3 menos x ao quadrado, porque o denominador, o x na quarta, é sempre positivo, não vai afetar o sinal da fração. Então, o sinal dessa fração é o sinal do numerador, é o sinal de 3 menos x2. 3 menos x2 é uma parábola assim, né? Com raízes assim, mais ou menos raízes de 3, e a parábola tem concavidade para baixo. Então, ela é positiva entre as raízes e negativa à direita e à esquerda. E a mesma coisa então vai acontecer com a derivada de y. Então, o sinal de y' é positivo entre as raízes e negativo à direita e à esquerda das raízes ali de 3 menos x2 igual a 0, ou seja, mais ou menos raiz de 3. Vamos a... Aqui eu observo que a função é crescente, então, né, nesse intervalo ela é decrescente antes, depois. Então ali há uma troca de sinal na derivada, em menos raiz de 3, então de menos para mais, então eu tenho um sinal tem um ponto de mínimo relativo, enquanto que em x igual a raiz de 3 eu tenho um ponto de máximo relativo. A função ela cresce antes e decresce depois. Agora vamos analisar o sinal da segunda derivada. O sinal da segunda derivada depende dos dois fatores ali, tanto do numerador quanto do denominador. Ambos esses termos podem trocar de sinal, né? Então, eu vou depender do sinal do numerador e também do denominador. O sinal do numerador é o sinal da parábola, o sinal da expressão x2 menos 6, que é uma parábola, com cavidade para cima, raízes mais ou menos raiz de 6, então ela é negativa entre as raízes, positiva à esquerda e à direita. Então a expressão x2 menos 6 é positiva à esquerda
e à direita do raiz de 6 e negativa no interior, né, entre as raízes. Já a expressão x na quinta é a mesma, tem o mesmo sinal da expressão x, né? Tem o mesmo sinal de x. Então, se x é negativo, x na quinta é negativo. Se x na quinta se x é positivo, então x na quinta é positivo. Então, agora vamos à multiplicação de sinais, ou divisão de sinais, como queira, não, a regra é a mesma, para obter o sinal da segunda derivada. Marquei já os pontos de interesse, menos raiz de 6, 0 e raiz de 6. Então, fazendo o produto dos sinais, para x menor que raiz de 6, eu tenho sinal negativo, depois positivo, negativo e positivo. Alternância de sinais. Alternância, então, na concavidade. Concavidade para baixo, para x menor que raiz de 6. Concavidade para cima, entre menos raiz de 6 e 0, para baixo, entre 0 e raiz de 6, e para cima, para x maior que raiz de 6. Note que eu tenho aqui em ponto troca de concavidade em raiz de 6 e em menos raiz de 6. Esses pontos estão no domínio da função, domínio, lembrando que é toda a reta real menos o ponto x igual a 0, onde eu tenho a assíntota vertical. Então, esses dois pontos, mais ou menos raiz de 6, são pontos de inflexão. O ponto x igual a 0 não é ponto de inflexão, porque ele é um ponto que está fora do domínio. Ali no x igual a 0 eu tenho a assíntota vertical. Então, recapitulando, nós temos simetrias, simetria em relação à origem, né, da nossa função, assíntotas verticais em x igual a 0. Cortes com os eixos, temos cortes no eixo x mais ou menos 1, não existe corte com o eixo y. E o comportamento no infinito, temos aí a assíntota horizontal, é o eixo do x, né? A reta y é igual a 0. A função tende a 0 no infinito, mais ou menos infinito. Aí está a análise dos sinais da função, da derivada e da segunda derivada. Temos o ponto de mínimo e máximo relativo, menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Temos pontos de inflexão em menos raiz de 6 e mais raiz de 6, e ponto x igual a 0, embora seja um ponto onde a troca de concavidade não é um ponto de inflexão, porque ele não está no domínio da função. Em x igual a 0 nós temos a assíntota vertical. Vamos ver então como se comporta a função à direita e à esquerda do zero, na assíntota próximo da assíntota vertical. E isso é fácil de ver, já que eu sei que tem uma assíntota vertical, o limite é infinito, basta saber o sinal para ver se é mais ou menos infinito. E eu posso ver o sinal da função, o sinal de y, à esquerda do zero é positivo, à direita é negativo, então o limite à esquerda do zero, para x tendendo a zero pela esquerda, deve ser mais infinito, enquanto pela direita deve ser menos infinito. Então, localmente, próximo do x igual a 0, o gráfico da função deve se parecer mais ou menos com essa curva aí. Então, agora vamos analisar os sinais da primeira derivada e da segunda derivada. Vamos fazer aí o gráfico só da parte positiva, né, do eixo do x para a direita. Então, eu tenho um ponto de máximo em x igual a raiz de 3, um ponto de inflexão em raiz de 6, o limite para x tendendo a 0 pela direita é menos infinito, e o limite para x tendendo a mais infinito é 0. Então, seria o gráfico da função para o intervalo dos números positivos, então para x positivo. Então, agora eu quero aproveitar o uso da simetria, né? Já que eu tenho simetria em relação à origem, né? Isso foi observado trocando o sinal, trocando o x por menos x e observando que o y é trocado por menos y nesse caso. Então eu tenho uma simetria em relação à origem. Então, uma vez que o gráfico da função para x positivo já está feito, o gráfico para x negativo é simétrico em relação à origem. Então deve ser assim, né? Com os pontos de inflexão ali, menos raiz de 6, e o ponto de mínimo relativo em menos raiz de 3. Funções racionais com assíntotas oblíquas ou curvilíneas.
Vamos ver isso através de um exemplo, é mais fácil de entender. Se pegar uma função racional, quociente de dois polinômios, x² mais 1 sobre x. Note que o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então eu vou dividir todo o numerador por x, então ficou x2 por x mais 1 dividido por x. X² por x dá x. Então a minha função f de x, minha função racional, ela pode ser reescrita como x mais 1 sobre x. Então f de x menos x é igual a 1 sobre x. Se eu fizer o limite agora para x tendendo a mais infinito ou a menos infinito, não vai fazer a menor diferença, o limite da diferença da função f para a função identidade x, para a reta y igual a x, esse limite é o mesmo limite, é o mesmo valor do limite da função 1 sobre x quando x vai a infinito, mais infinito ou menos infinito. Mas esse é zero, esse limite nós sabemos que é zero. Consequentemente, a função f de x menos x está tendendo a zero, tanto quando x tende a mais infinito, quando x tende a menos infinito. A diferença entre o gráfico da função f e a reta y igual a x está ficando cada vez menor quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então o gráfico da função fica cada vez mais próximo da reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né, da reta y igual a x. Tanto quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito. Então, nesse caso, eu digo que a reta y igual a x é uma assíntota oblíqua do gráfico da função. E aí está a ilustração, o gráfico da função em azul, a reta y igual a x em vermelho. Note que quando x cresce, então quando x tende a mais infinito, quando x vai a mais infinito, o gráfico da função fica cada vez mais próximo da reta em vermelho. A mesma coisa acontece quando x tende a menos infinito. Então, eu tenho aqui um caso, né, um exemplo de uma assíntota oblíqua. É um comportamento parecido com o caso da assíntota horizontal, né? E quando x tende a mais infinito ou menos infinito, a curva, o gráfico da função, se aproxima da reta horizontal y igual àquele valor constante do limite, né? Neste caso, a função não tende, a função ela tende a mais infinito e a menos infinito, ela não tende a um número constante, portanto eu não tenho uma assíntota horizontal, mas eu tenho uma assíntota oblíqua. Note que o grau do numerador da função racional tem que ser maior que o grau do denominador, né? Caso contrário, eu teria um limite igual a zero ou um limite igual a uma constante, né? Esses são os casos de assíntotas horizontais. Vamos a mais um exemplo aqui, uma função racional onde o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então ela vai tender a mais ou menos infinito quando x tender a mais ou menos infinito, dependendo do caso. No exemplo anterior, nós tínhamos o denominador igual a x, então o que nós fizemos foi dividir o numerador por x, o que é bem simples. Agora, no caso aqui, o denominador é x menos 1, é um pouco mais complicado fazer a divisão por x menos 1, mas é o que deve ser feito. Então, nós vamos dividir o numerador pelo denominador, porque o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então, dividindo x3 por x, isso dá x ao quadrado. Agora, então, multiplicando x ao quadrado por x2 por x menos 1, né, isso dá x3 menos 2x. Então, subtraindo, então isso fica com o resto menos 8. Né? Então, consequentemente, o que podemos dizer? Podemos afirmar que x ao cubo menos x² menos 8, no numerador,
é igual ao quociente da divisão, que é x quadrado, vezes o divisor, que é x menos 1, mais o resto é menos 8. Então, dividindo essa expressão toda por x menos 1, eu vou recuperar a função g no lado esquerdo da igualdade, né? Se eu dividir toda a igualdade por x menos 1. Então, eu tenho do lado esquerdo exatamente a função g. Do lado direito eu vou escrever isso como x2 vezes x menos 1 sobre x menos 1 menos 8 sobre x menos 1. Agora eu posso cancelar o x menos 1, né? Se esse x for diferente de 1, eu posso eliminar esse termo, e aí eu tenho então x ao cubo menos x quadrado menos 8 sobre x menos 1 igual a x quadrado menos 8 sobre x menos 1. Então a função g, né, é precisamente o que estava do lado esquerdo da igualdade lá. A função g ela é escrita então como x ao quadrado menos uma função que vai tender a zero quando x tender a infinito. Mais ou menos, né, 8 sobre x menos 1. Esse termo 8 sobre x menos 1 vai tender a zero, o que vai fazer com que a função g se pareça muito com o x ao quadrado quando x tender a mais ou menos infinito. Então, quando x for muito grande ou muito pequeno, o gráfico da função g vai ser muito parecido com o gráfico de x ao quadrado. Então é isso que nós vamos ver agora. G de x menos x quadrado, a diferença é precisamente menos 8 sobre x menos 1. Então agora fazendo o limite, se eu considerar o limite de g de x menos x quadrado quando x tende a mais ou menos infinito, pouco importa se é mais ou menos, é igual àquele limite daquela expressão, né? Menos 8 sobre x menos 1. Só que essa expressão tende a zero. Né? Então, significa que a nossa função g de x menos a função x quadrado, ela tende a zero quando x é muito grande ou muito pequeno, né? Quando x tende a mais ou menos infinito. Significa que o gráfico da função g fica cada vez mais próximo da curva y igual a x quadrado. Então o gráfico da função g fica mais próximo da parábola y igual a x quadrado quando o x tende a mais infinito ou quando o x tende a menos infinito. E nesse caso, então, a assíntota é uma assíntota curvilínea, né? A assíntota é a parábola, né? A curva se aproxima da parábola, então, que é chamada de uma assíntota curvilínea. Aí está o esboço da situação, do gráfico da função. A assíntota curvilínea y igual a x2, ali está tracejada, o gráfico da função em azul. Então note que quando x tende a mais infinito, quando eu olho para a direita no eixo x, imagina um x muito grande, eu vejo que à medida que o x aumenta, o gráfico, a curva azul, se aproxima cada vez mais da curva tracejada. O gráfico da função se aproxima mais da parábola. A mesma coisa acontece quando o x tende a menos infinito. A curva azul, o gráfico da função, se aproxima cada vez mais da assíntota curvilínea. Vamos ver em detalhe o que aconteceu nesses dois exemplos de assíntotas, uma assíntota oblíqua e a outra curvilínea. A assíntota oblíqua aconteceu para a função f de x igual a x quadrado mais 1 sobre x, e a função g de x igual a x ao cubo menos x quadrado menos 8 sobre x menos 1, uma assíntota curvilínea igual a curva y igual a x ao quadrado. Note que em ambos os casos, o grau do numerador é maior que o grau do denominador. No primeiro caso, eu tive uma assíntota oblíqua, né? O grau do numerador é maior que o grau do denominador e a diferença é de 1. Né? O grau de 2 para 1 tem uma diferença de 1, então a assíntota foi uma reta
No segundo caso, a diferença é de 3 para 1, né? Grau do numerador é 3, do denominador é 1, diferença 2, e a assíntota é curvilínea de grau 2x ao quadrado. Em geral, né, o procedimento vai ser assim: se eu tiver um polinômio p de x sobre um polinômio q de x, onde o grau do numerador é maior que o grau do denominador, então nós vamos fazer a divisão, né, fazendo a divisão dos dois polinômios, obtendo um quociente q minúsculo de x, de forma que o resto r de x pode ser constante ou pode ser um polinômio, pode depender de x também, né? Pode ser um polinômio, mas com um polinômio com um grau menor que o grau do divisor, né? E aí o que estabelece o final da divisão, né? Então, dividindo p por q, o quociente é q minúsculo e o resto é r, então significa que p maiúsculo de x é igual a q minúsculo vezes q maiúsculo de x mais o resto. Dividindo toda a equação por q de x maiúsculo, eu obtenho do lado esquerdo o quociente dos dois polinômios, essa é a função f, e à direita eu posso dividir termo a termo, ali eu fico com o produto dos q's, né, q minúsculo vezes q maiúsculo sobre q maiúsculo, mais r dividido por q maiúsculo. Então, simplificando, né, aí eu tenho então a função f de x, que é a função racional, que é o quociente dos polinômios p e q, é igual ao quociente, a função quociente, aquele q minúsculo, mais a razão entre o resto e o divisor. Agora, então, eu faço a diferença da função f para o quociente, né, e isso deve ser igual a razão r dividido por q. Então, eu faço agora o limite, eu olho para quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, e eu faço a seguinte observação. Eu lembro que o grau de R é menor que o grau de Q, então isso me diz que esse limite dessa razão, dessa fração, esse limite é zero, né? Essa fração vai tender a zero. Então, o que significa então que a função f ela se aproxima de q de x. A diferença entre as duas tende a zero. Então, f fica cada vez mais parecida com q minúsculo, quando x é muito grande ou muito pequeno. Então, a função y, a curva y igual a q de x, será uma assíntota, né, uma oblíqua ou curvilínea. Então, o gráfico da função f de x fica cada vez mais próximo da curva y igual a q de x, quando x tende a mais ou menos infinito. Então, essa curva é a assíntota. A assíntota pode ser curvilínea ou oblíqua, assíntota y igual a x. Se a diferença dos graus do numerador e do denominador é 1, como aconteceu no primeiro exemplo, né, aquele exemplo onde a função f de x era x² mais 1 sobre x, se a diferença é 1, então a assíntota é uma reta. Então, é, nesse caso, uma reta oblíqua. Se a diferença dos graus for maior ou igual a 2, aí é uma assíntota curvilínea. Então, no caso, no segundo exemplo, a diferença dos graus era 2, né, e a assíntota foi a curva y igual a x ao quadrado, né, uma assíntota curvilínea. Algumas funções apresentam gráficos com um comportamento bastante singular, por exemplo, cúspides ou tangentes verticais. Isso vai acontecer quando a derivada dessas funções tende a mais ou menos infinito, então num ponto x0, não no infinito, mas num ponto x0 na reta real. Então a derivada cresce demais ou decresce demais num ponto x0. Isso não acontece com polinômios, né? Derivadas de polinômios são polinômios, e polinômios não tendem a infinito em nenhum ponto x0 da reta real. Os polinômios tendem a infinito nos extremos, né?
quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então vamos ver o caso primeiro da tangente vertical. Eles são bastante semelhantes, tanto a tangente vertical como os cúspides. Ali está um ponto x0, é um ponto do domínio da função, nós que a função está definida ali, só que a tangente, a tangente à curva é vertical, ou seja, a derivada vai tender a infinito. Então a derivada não existe. O limite da f' de x, quando x tende a x0 pela esquerda, se me aproximo de x0 pela esquerda, as inclinações ficam cada vez maiores e no limite as retas tangentes vão tender à reta vertical x igual a x0. Portanto, o limite dessas inclinações é mais infinito. A mesma coisa acontece pelo lado direito do x0. Se aproximando de x0, x tender a x0 pela direita, as inclinações vão tender a mais infinito também. Uma outra situação com tangente vertical é essa onde as inclinações elas tendem a menos infinito, porque as inclinações são negativas. Então, tanto à esquerda de x0 quanto à direita de x0, as inclinações são todas negativas, e à medida que o x se aproxima mais e mais de x0, as inclinações vão ficando, as retas tangentes vão ficando cada vez mais íngremes, cada vez mais parecidas com a reta vertical x igual a x0, mas sempre com inclinações negativas, por isso o limite é menos infinito. Então, no caso de tangentes verticais, o limite da derivada é infinito em x0, mas tanto a direita quanto a esquerda ele coincide, são iguais nos dois casos da tangente vertical. Quando eu tenho o ponto x0, eu tenho um ponto de inflexão, uma troca de concavidade ali, claramente, um ponto de inflexão da curva. No caso de cúspides, ele tem um bico, ou uma cúspide em x0. A reta x igual a x0 continua sendo uma tangente vertical. Mas agora eu vou ter, note que o limite pela esquerda das inclinações é mais infinito. Quando o x tende a x0 pela esquerda, as derivadas vão tender a mais infinito. Já pela direita, esse limite é menos infinito. Por isso, então, eu tenho a cúspide. A cúspide pode ser para baixo. Então, se os sinais forem trocados, senão o limite pela esquerda é menos infinito e o limite pela direita é mais infinito. No ponto x0, eu tenho então a cúspide. No outro caso, se os sinais dos limites são os mesmos, eu tenho a tangente vertical e o ponto x0. No ponto x0 eu tenho um ponto de inflexão. Então, se a troca de sinal nos limites da derivada, eu tenho a cúspide. Se não a troca de sinal nos pontos da derivada, eu tenho a tangente vertical com um ponto de inflexão. Então, como exemplo da possibilidade da existência de tangentes horizontais, vamos considerar a equação y igual a x menos 4 na 2/3. Note que a função é de tipo uma potência, bem simples, é uma potência, x menos 4 elevada por um expoente menor que 1. Vai indicar que a derivada de y terá um denominador, esse denominador podendo ser zero, então levará a derivada para o infinito, então a possibilidade das tangentes verticais aí nesse caso. Então vamos examinar primeiro as simetrias. Eu digo que é uma simetria da curva em relação à reta x igual a 4. Por quê? Porque a nossa curva y igual a x menos 4 na 2/3 é uma translação horizontal de 4 unidades à direita da curva y igual a x na 2/3. Essa função é uma função par x na 2/3, porque se a raiz cúbica de x quadrado, substituindo x por menos x, eu tenho o mesmo valor de y. Então essa curva tem uma simetria em relação ao eixo y. Logo, a nossa curva, que está transladada
de 4 unidades para a direita do eixo y tem uma simetria em relação à reta que fica 4 unidades à direita do eixo y, que é a reta x igual a 4. Cortes com os eixos. Cortes com os eixos e com o eixo x, né, são as raízes, basta fazer y igual a 0, resolver para x. Nesse caso, apenas uma solução, obviamente x igual a 4. Cortes com o eixo y, basta fazer x igual a 0 e calcular o correspondente valor de y, nesse caso é a raiz cúbica de 16. Assíntotas verticais. Não existem assíntotas verticais porque a função é contínua. A função x menos 4 na 2/3 é a raiz cúbica de x menos 4 ao quadrado, uma composição de funções contínuas. Então, contínuo em toda a reta real, não há restrição nenhuma no domínio da raiz cúbica. Comportamento no infinito, então limite tanto no mais infinito quanto menos infinito dessa expressão, né, limite da raiz cúbica de x menos 4 ao quadrado. X menos 4 ao quadrado vai tender a mais infinito, tanto quando x tende a mais infinito quanto x tende a menos infinito, que é elevado ao quadrado. E a raiz cúbica de um termo que está tendendo a mais infinito vai tender a mais infinito também. Então esse é o comportamento no infinito da nossa função. As derivadas, então, como eu já havia comentado, então a derivada é 2/3 vezes x menos 4 na potência menos 1/3, que o expoente é 2/3 é menor que 1. Então isso faz com que o expoente fique negativo, ou seja, que haja um denominador, né, dá razão a uma criação de um denominador na derivada. Aquele termo ali, x menos 4, a derivada desse termo é 1, então aí está a derivada, né, com o denominador lá, x menos 4, potência 1/3, né, então esse denominador pode ser 0 em x igual a 4, e a função não é derivável em x igual a 4, mas x igual a 4 está no domínio da função, a função tem o domínio toda a reta real, né, não existe nenhuma restrição em nenhum ponto, mas existe um ponto, x igual a 4, onde a função não é derivável, então eu tenho a tangente, né, horizontal, porque a derivada vai tender a infinito, né, vai ver claramente que o numerador não tende a 0 e o denominador tende a 0. Vou precisar também da segunda derivada para examinar a concavidade, né, aí está a segunda derivada, e depois de simplificar, depois de simplificação, fica menos 2 nonos vezes 1 sobre x menos 4 na 4/3. Então, tangentes verticais. Retas tangentes verticais ocorrem se a derivada tender a infinito ou à direita ou à esquerda de um ponto, nesse caso vai ser o ponto x igual a 4, que é o ponto onde 0 é o denominador da derivada. A derivada é 2 sobre 3 raiz cúbica de x menos 4, quando x tende a 4 pela esquerda, valores menores do que 4, então valores de x menos 4 são menores do que 0, são negativos, e a raiz cúbica de números negativos é negativo, então o limite é menos infinito. Já quando x tende a 4 pela direita, a expressão é 2 sobre 3 raiz cúbica de x menos 4, eu tenho um radicando ali maior que 0, já que x é maior que 4, logo a raiz cúbica de um número positivo é positivo, então o limite é mais infinito. Então eu tenho limite menos infinito pela esquerda, mais infinito pela direita. Eu estou no caso de uma cúspide voltada para baixo, né, com vértice para baixo, no ponto onde x é 4. Isso corresponde ao valor y igual a 0, né? Quando x é igual a 4, y fica 4 menos 4 na 2/3, que é 0. Então está localmente o gráfico da função perto de x igual a 4, com essa cúspide. Então vamos colocar juntas todas essas informações para fazer o esboço do gráfico da função y igual a x menos 4 na 2/3, essa raiz cúbica de x menos 4 ao quadrado. Como x menos 4 está elevado ao quadrado e a raiz cúbica de número positivo é positivo, então a função y é sempre positiva, né? Ela é 0 somente se o x for igual a 4, nos outros pontos é sempre positivo.
positivo em toda a reta real. A derivada é 2 sobre 3 raiz cúbica de x menos 4, derivada negativa se x é menor que 4, positiva se x é maior que 4, então a função decresce antes do x igual a 4 e cresce depois, então mínimo relativo em x igual a 4. Segunda derivada é sempre negativa, é a raiz cúbica, eu tenho ali a raiz cúbica de x menos 4 na quarta potência, isso é sempre positivo, vezes 2 nonos, que dá positivo, mas eu tenho um menos na frente, então isso é sempre negativo, então a concavidade dessa função é sempre para baixo, né, segunda derivada negativa. E aí está o gráfico da função, né? Localmente, já havíamos visto que era uma espécie de V, né, com uma cúspide em x igual a 4, e aí está confirmando, é só uma extensão desse comportamento aí para toda a reta real. Vamos a mais um exemplo de esboço de curvas com tangentes verticais. Então temos a equação y igual a x, 6 vezes x na 1 terço, mais 3 vezes x na 4 terços. Aí tem a possibilidade da tangente vertical, justamente por causa do termo x na 1 terço, não por causa do termo x na 4 terços, porque a derivada de x na 1 terço terá um denominador no zero, aí eu tenho essa possibilidade. Já no x na 4 terços, a derivada é 4 terços vezes raiz cúbica de x, x na 1 terço, e não há problema nenhum nessa função. Então é naquela, no x na 1 terço, com a função com expoente menor do que 1, né, que pode ter problema na hora da derivada, né? A derivada pode ter um denominador que se anule, então possibilidade de tangente infinita é bastante grande aí nesse caso. Então vamos primeiro vamos colocar a expressão nessa forma aí, colocar em evidência 3x na 1 terço, fica 3x na 1 terço vezes 2 mais x, né? Então nossa função tem essas, além da expressão que foi dada, tem esse outro formato aí, que pode ser útil. Não há simetrias em relação ao eixo y, nem em relação à origem, né? Trocando x por menos x, eu não obtenho nenhuma relação útil, né? Então, o gráfico que não tem simetrias. Vamos aos cortes com os eixos. Cortes com o eixo x são as raízes, né? Então coloco essa expressão 3x na 1 terço vezes 2 mais x igual a 0, então tem duas possibilidades para a raiz. A primeira raiz é x igual a 0 e a segunda é x igual a menos 2. Cortes com o eixo y, faço x igual a 0, calculo o valor correspondente da função, que é 0. Assíntotas verticais não existem, a função é contínua em toda a reta real, né? É 6 vezes a raiz cúbica de x mais 3 vezes a raiz cúbica de x na quarta, então a função que está definida em toda a reta real. Comportamento no infinito, né? Vamos calcular o limite para x tendendo a mais infinito da nossa função. Eu uso aquela outra expressão ali, que é 3 vezes x na 1 terço vezes 2 mais x. Quando x tende a mais infinito, né, ambos os termos tendem a mais infinito, né, e mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito. Quando x tende a menos infinito, ambos os termos vão tender a menos infinito e o resultado dá mais infinito. Derivadas. A primeira derivada, então, a derivada da nossa função é 6 vezes x, 6 vezes 1 terço, vezes x na menos 2 terços, mais 3 vezes 4 terços, vezes x na 1 terço, né, que é 4 terços menos 1. Então a derivada pode ser colocada nesse formato aí, 2x na menos 2 terços, que eu coloco em evidência, vezes 1 mais 2x. Que pode ser escrito então como 2 vezes 1 mais 2x sobre x na 2 terços. E aí eu tenho um zero no denominador, né? Então a derivada deve tender a infinito, o zero. Vamos examinar depois os sinais. Eu teria uma tangente vertical no x igual a 0. Segunda derivada, calculando a derivada da derivada e depois simplificando, né,
obtemos a expressão 4 vezes x menos 1 sobre 3 vezes x na 5/3. Vamos analisar depois o sinal da segunda derivada, que vai nos dizer sobre a concavidade da função. Então, tangentes verticais. Tangentes verticais então, ocorrem num ponto do domínio da função onde a derivada tende a infinito. Então, isso vai ocorrer num ponto x igual a zero. A função justamente não é derivável ali. Quando x tende a zero pela esquerda, a expressão 2 vezes 1 mais 2x sobre x na 2/3, ela tende a mais infinito, porque o numerador é positivo e o denominador também é sempre positivo, porque é a raiz cúbica de um quadrado. Quando x tende a zero pela direita, por mesmo motivo, a função vai tender a mais infinito. Então, a derivada tende a mais infinito à direita e à esquerda de x igual a zero. Então, esse é o caso, localmente, comportamento da função no ponto onde x igual a zero, isso corresponde também ao valor y igual a zero, então na origem eu tenho aquele ponto de inflexão, eu já sei que ali eu vou ter um ponto de inflexão na curva e uma tangente vertical justamente ao eixo do y, essa tangente. Vamos analisar o sinal então de y, o sinal da função. Ele é um produto de x, 3x na 1/3, que tem esse sinal, troca de sinal em zero, negativo à esquerda, de zero, positivo à direita. O outro fator é o fator 2 mais x, que troca de sinal em menos 2, positivo à direita, negativo à esquerda, de menos 2. Então, o produto desses dois fatores terá o sinal positivo à direita do zero e negativo entre menos 2 e 0, e positivo à esquerda de menos 2. Esse é o sinal, então, da função. A função que ela é, onde ela é zero, nos pontos menos 2 e 0. A derivada tem essa expressão, 2 vezes 1 mais 2x sobre x na 2/3, que é a raiz cúbica de x ao quadrado. Então, 2 vezes 1 mais 2x troca de sinal quando 1 mais 2x é zero, ou seja, quando x é menos 1/2, à direita é positivo, à esquerda é negativo. O outro termo é x na 2/3, que é a raiz cúbica de x ao quadrado, esse é sempre positivo. Então, o produto é o sinal do produto, o sinal da derivada é exatamente o sinal do numerador. Então, negativo à esquerda de menos 1/2, positivo à direita. Então, a função ela cresce à direita, decresce à esquerda. Então, eu tenho um mínimo relativo em x igual a menos 1/2. Vamos analisar o sinal da segunda derivada. A segunda derivada é 4 vezes x menos 1 vezes 3x na 5/3. Então, 4x menos 1, troca de sinal em x igual a 1. A direita de 1 é positivo, a esquerda é negativo. O outro termo é 3 vezes a raiz cúbica de x na quinta, troca de sinal em x igual a 0, sendo a direita positivo, a esquerda negativo. Então, o quociente ou o produto dos sinais, então, positivo menos vezes menos à esquerda de 0, mais vezes mais, positivo à direita de 1 e negativo entre 0 e 1. Então, concavidade é para cima, concavidade para baixo entre 0 e 1, sinal negativo, e para cima para x menor que 0 e para x maior do que 0. Eu vou ter pontos de inflexão, nos pontos onde x é 0 e onde x é 1, uma troca de concavidade ali em x igual a 0 e x igual a 1. Além disso, eu tenho a tangente vertical, que é o eixo do y, ocorrendo justamente no ponto de inflexão x igual a 0. Então, aí, localmente, o gráfico da função perto da origem, perto do x igual a 0, deve se parecer com aquela figura ali. Então, vamos juntar todas as informações e agora fazer o esboço do gráfico da função. Então, ela decresce desde o infinito,
vezes infinito até o valor correspondente ao x igual a menos 1/2, onde eu tenho um valor mínimo. Depois ela cresce, mas ela tem uma tangente vertical em x igual a 0, ela continua crescendo em direção a mais infinito sempre, mas com uma troca de concavidade em x igual a 1. Então eu tenho os pontos de inflexão x igual a 1 e em x igual a 0, 2 pontos de inflexão e um ponto de mínimo em x igual a menos 1/2. Gráficos de funções de outros tipos, né? Vemos até agora funções do tipo polinômios, funções racionais e funções que envolvem potências fracionárias ou somas de múltiplos de coisas desse tipo. Então, um exemplo um pouco diferente, vamos pegar essa função exponencial com expoente menos x² sobre 2, então a função e na menos x2 sobre 2. Vamos fazer o gráfico, vamos encontrar os extremos relativos e pontos de inflexão. Vamos primeiro examinar as simetrias. Eu noto que a dependência de x ali ocorre por uma expressão x ao quadrado, ou seja, a função é uma função par. Se eu trocar por x por menos x, evidentemente nada vai acontecer, né? Então y de menos x é igual a y de x. A função é par. Simetria em relação ao eixo do y. Cortes com os eixos. No eixo do x não há cortes, né? Porque a função exponencial é sempre positiva, e na menos x2 sobre 2, então e elevado a qualquer coisa nunca dá zero. Então sempre acima do eixo do x, curva de funções exponenciais. Então não há cortes no eixo x. Cortes no eixo y, basta fazer x igual a 0, calcular o valor correspondente, que é e elevado a 0, que é 1. Então temos y igual a 1, é o corte no eixo y. Assíntotas verticais, não há assíntotas verticais, a função é contínua toda a reta real. A função é uma composição de duas funções contínuas, a função polinômio, né, menos x² sobre 2, que é uma função contínua, com a função exponencial mx. Comportamento no infinito. No infinito, essa função tende a zero, né, tanto à direita quanto à esquerda, quando o x tende a mais infinito, quando o x tende a menos infinito, porque o expoente ali é sempre negativo. Então, exponencial com decaimento, e decaimento a zero, uma assíntota horizontal no eixo do x, na reta horizontal, y igual a zero. Derivadas, vamos derivar a expressão e na menos x2 sobre 2, a derivada da exponencial ela própria, vezes a derivada do expoente, né, pela regra da cadeia, que então, simplificando, ele fica menos 2x sobre 2, fica menos x, então vezes a exponencial é menos x2 sobre 2. A segunda derivada é a derivada daquele produto, menos x vezes a exponencial é menos x2 sobre 2, está aí a regra do produto. E simplificando, eu tenho x2 vezes n menos x2 sobre 2 menos a exponencial n menos x2 sobre 2. Então, colocando n menos x2 sobre 2 em evidência, dentro do parênteses eu tenho x² menos 1. Então, essas são as duas derivadas, derivada primeira e derivada segunda, que vão ser importantes logo a seguir para determinar extremos relativos e pontos de inflexão. Vamos agora à análise dos sinais da função, da derivada primeira e da derivada segunda. Bom, a função é mais fácil, essa é a análise mais simples. A função é uma função exponencial, é sempre positiva, então o sinal de y sempre positivo. Derivada, já calculamos ela, estaria y' menos x vezes a exponencial é menos x2 sobre 2. A exponencial é sempre positiva, então o sinal da derivada é o sinal de menos x, né? A expressão menos x é que decide qual sinal o produto, que é a derivada, vai ter, né? Então, sinal de menos x, ele é positivo à esquerda de 0 e negativo à direita, né? Então, a função ela cresce à esquerda de 0, decresce à direita, e eu tenho um máximo relativo em x igual a 0.
A segunda derivada já havíamos calculado, ela é n menos x2 sobre 2, é exponencial, vezes x2 menos 1. A exponencial é sempre positiva, então quem decide o sinal da segunda derivada é a expressão x² menos 1. Então, a expressão x² menos 1 é uma parábola voltada para cima, concavidade para cima, raízes em mais ou menos 1, e ela é negativa no interior do intervalo, menos 1, 1, então entre as raízes ela é negativa, fora dali ela é positiva, então esse vai ser o sinal da segunda derivada. Então, segunda derivada, positiva à esquerda do menos 1, negativa entre menos 1 e 1 e positiva à direita do 1. Então, concavidade é para baixo entre menos 1 e 1 e para cima nos outros dois intervalos. Ponto de inflexão em x igual a menos 1 e ponto de inflexão em x igual a 1, né? Troca de concavidade, né? Nesses dois pontos. Então, está aí o gráfico, parte dele, né? Só metade dele, digamos assim. Então, o ponto de mínimo ponto de máximo está representado em x igual a 0, ponto de inflexão, né? Então, o ponto de máximo está ali, o ponto de inflexão em x igual a 1, e depois a função decresce, né, com assíntota horizontal no eixo do x, então ela decresce tendendo a 0 no mais infinito. Como eu sei que o gráfico deve ter uma simetria em relação ao eixo do y, né, porque a função é par, né, tudo já está feito, então já temos o gráfico completo, então basta usar o eixo do y como um espelho, né, e obter o gráfico na parte negativa do eixo do x.